Boa noite a todos. Bem-vindos à casa de Joana. Vamos lá, o recadinho. É um convite que a casa faz. Convidamos aos frequentadores da casa que desejam conhecer melhor, aprimorar ou aprofundar seus conhecimentos na doutrina espírita, a participarem de nossos cursos de estudo, com a frequência de um dia por semana, iniciando-se pelo T2, cujas turmas funcionarão às quartas-feiras, tendo uma turma às 14 horas e outra turma às 20 horas. Iniciando-se novas turmas no mês de fevereiro, no corrente ano, a partir do dia 5. Quer dizer, já começou, mas não tem problema. Pode-se começar logo em seguida. Os interessados deverão passar com um de nossos orientadores, aqui logo na frente, né? E vão ser encaminhados um atendimento fraterno para receber as orientações e a ficha de encaminhamento para o curso T2. Ficaremos muito felizes com a sua participação, Departamento Doutrinário. Bom, essa noite recebemos com muita alegria a senhora Elda Petrin, que fará a palestra dessa noite. E segunda-feira à noite tem a palestra do Vansan. Okay? Vamos, então, nos acomodando em nossas cadeiras. Vamos procurar abrir nossos corações e mentes e fazer nossa ligação com o plano espiritual. Vamos sentindo bem juntinho a nós, nosso querido mentor, querido anjo protetor, que tanto cuida da gente. Vamos elevando nossos pensamentos e nos ligarmos a Joana de Ângeles, querida mentora dessa casa, que mais uma vez nos recebe com todo o seu amor e carinho. Nossa tela mental, vamos projetando a doce figura de Maria de Nazaré e vamos pedir à nossa querida mãezinha que nos ajude nessa nossa ligação com o plano espiritual e que nos leve até seu Filho Jesus. Diante do Mestre, vamos abraçá-lo com todo o nosso amor e carinho, agradecendo por tudo aquilo que sempre fez por nós. Finalmente, vamos levando nossos pensamentos ainda mais alto, nos ligarmos a Deus Pai. Pai de amor, de luz, Criador do universo e de cada um de nós. Pedimos a sua licença para iniciarmos nossos trabalhos e assim vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Elda, que fará a palestra essa noite. Que assim seja. Meus amigos, boa noite. É para nós uma grande alegria estar de volta a esta casa, que nos recebe sempre com tanto carinho e que nos permite compartilhar com todos vocês as nossas reflexões. Que Jesus nos abençoe. Os versículos de 5 a 14 do capítulo 4 do Evangelho de João narram o diálogo de Jesus com a samaritana. Conta-nos João que Jesus estava na região da Samaria, próximo ao poço de Jacó, e que, fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta, e os discípulos haviam ido à cidade buscar alimento. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água do poço e Jesus lhe diz: "Dá-me de beber." E a samaritana, surpresa, pergunta: "Mas como, sendo tu judeu, tu pedes a mim, uma samaritana, que lhe dê de beber?" E João vai nos explicar que essa surpresa da samaritana aconteceu porque, na verdade, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus lhe diz assim: "Se conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." E ela então lhe diz: "Mas, Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde tiras esta água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Ou os seus filhos e os seus animais que daqui beberam?" Jesus lhe diz: "Aquele que beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna." E a mulher então lhe diz: "Senhor,
dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede. Meus amigos, quem é esta samaritana que pede a Jesus da água da vida eterna? Há muitas maneiras de se ler o Evangelho. Nós podemos ver ali personagens tão distantes. Um cego que foi curado, um paralítico que teve os movimentos restituídos. Ou nós podemos ler este Evangelho como a nossa própria história e reconhecer no cego a nossa cegueira diante de muitas situações. Reconhecer no paralítico a nossa paralisia diante de tantos momentos da vida. Assim é que ao ler o Evangelho como a nossa própria história, nós podemos reconhecer nesta mulher samaritana a nós mesmos. Nós que, cansados do mal, já temos sede de uma água diferente, porque a água das ilusões não nos matam mais a sede. E hoje nós temos sede de evolução. Então Jesus vem nos oferecer a água da vida eterna, o Evangelho. Mas não um evangelho estudado, mas um evangelho vivido em cada momento da nossa vida. Daí a importância do evangelho no lar. Esse é o tema de hoje da nossa palestra, o evangelho no lar. Então, quando nós abrimos as portas do nosso lar para que Jesus possa entrar, a nossa casa se ilumina. Mas a casa que deve ser iluminada é a casa do nosso coração. Quando nós falamos em Evangelho no Lar, nós sempre lembramos daquele estudo sistematizado que nós fazemos uma vez por semana em nossos lares. Estudo extremamente importante, porque quando nós tomamos a atitude de estudar sistematicamente o Evangelho, nos é designado um mentor. E nestas reuniões, além da nossa iluminação, nós também damos muitas informações e esclarecemos aqueles espíritos que são trazidos ali para estudar conosco, de forma que a nossa casa se torne um celeiro de bênçãos. E mais do que isso, toda a casa que faz esse estudo do Evangelho recebe uma proteção sem igual. E quando vista de lá de cima, do plano espiritual, ela é um pontinho de luz, indicando que Jesus está ali. Mas de nada nos adiantaria estudar o Evangelho, sermos versados nas Escrituras, se nós não colocássemos este Evangelho na prática do nosso dia a dia. Então, o Evangelho no lar do nosso coração, é pensar, falar, agir de acordo com os preceitos do Evangelho. É trazer cada lição que ali está para o dia a dia. Porque as criaturas acham que o Evangelho é um livro religioso, mas na verdade ele é um manual de como nós deveríamos nos comportar, para que nós possamos modificar as nossas vibrações, para que a gente possa estar sempre fortalecido por aquelas lições e em contato com o plano maior. E nós aqui na Terra ainda não podemos avaliar o que faz um coração que já se voltou para o Evangelho. O que este coração pode modificar o ambiente onde ele está e os corações que com ele convivem. Às vezes, nós queremos mudanças de uma forma muito rápida. Quando os espíritos amigos, eles trabalham com planejamentos de 200, 300 anos. E eu tenho certeza que hoje o mundo espiritual está em festa. Porque nós que aqui estamos, nós já demos muito trabalho para a espiritualidade. Então hoje eles dizem assim, olha, está ali sentado ouvindo o Evangelho. Ou melhor, está ali em pé, falando sobre o Evangelho. Porque a nossa presença aqui hoje pode ser fruto de um planejamento, de um trabalho de 200 anos. E isto significa que nós estamos quebrando cristalizações. Porque a nossa vida, ela é um filme. E muitas vezes, por conta de uma ideia fixa, nós podemos perder uma existência ou mais. Quantas vezes nós nos paramos numa fotografia e ficamos parados a existência inteira naquele momento? O desencarne de alguém querido, uma doença, às vezes o rompimento de um relacionamento amoroso, afetivo, e nós não damos o passo em seguida. E a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho redivivo, quando entra no nosso coração, significa a quebra destas cristalizações. E hoje nós percebemos
que chegou um momento muito importante para a humanidade, um momento em que a Terra está passando de um estágio, está mudando de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então agora nós começamos a ver o planeta Terra que integra uma comunidade de mundos. E esta integração, este passo decisivo que a Terra estará dando, vai fazer com que nós possamos ter contatos muito mais sutis com os nossos irmãos de caminhada. Porque os nossos irmãos nos outros planetas estão todos de olho neste passo tão importante que a Terra vai dar. E eles estão vindo a convite de Jesus encarnar na Terra para nos ajudar neste momento. E por trás de todo este planejamento está uma figura grandiosa, um espírito da esfera crística, um espírito puro que nós conhecemos aqui na Terra pelo nome de Jesus. A ciência estima que o nosso sistema tem a idade de 13,7 bilhões de anos, que a nossa Terra tenha mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E que o homem está aqui caminhando pela Terra, a espécie humana, há mais ou menos 250 mil anos. Então, desde o início da formação do planeta, Jesus já era um espírito da esfera crística. E nós aprendemos com Emmanuel que desde o momento da formação do planeta, quando o Pai convidou Jesus a ser o grande pastor das almas que viriam para o planeta Terra, para poder evoluir aqui. Jesus já era um espírito crístico desde 5 bilhões de anos. Então este é o governador da nossa casa planetária, porque nós estamos passando por momentos de dificuldades e nós pensamos que essa casa não tem ninguém cuidando dela. Mas há todo um planejamento sendo seguido. E quem está conduzindo este planejamento é o Cristo Jesus. Por esta razão, quando a doutrina dos Espíritos fala do Evangelho de Jesus, não está falando de um livro de orações, não está falando de um conjunto de dogmas religiosos, mas está falando de um conjunto de experiências, ou seja, um Espírito que já vive há bilhões de anos na nossa frente, veio até nós e disse assim: eu vou transmitir a minha experiência para vocês. Eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu sei. E ele disse isso. Antes da crucificação, Jesus reuniu os apóstolos e ele disse assim: eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu sei, eu compartilhei com vocês. É como se Jesus estivesse nos entregando toda a sua experiência. Quando ele nos diz, bem-aventurados os humildes, Jesus está nos entregando uma experiência de bilhões de anos. Porque a humildade é um tesouro, não apenas aqui na Terra, mas em todo o universo. A humildade é esta chave que vai nos abrir o caminho para entrar em qualquer lugar. Por isso, a primeira lição do Cristo, ao encarnar na Terra, foi a humildade, nascendo numa manjedoura, destituído de todas as coisas materiais, nascendo num lugar simples. Então, quando Jesus fala da força do perdão, quando ele fala do amor desinteressado, quando ele fala dessa mensagem forte do Evangelho, o que é que Jesus está nos trazendo? Ele está nos trazendo a experiência dos mundos felizes. Era como se a gente perguntasse assim: Senhor, como é viver num mundo feliz, onde não existe o mal? E ele nos respondesse: do jeito que está no Evangelho. Você quer viver num mundo onde não existe mais o mal? Então faça do jeito que eu estou ensinando, porque aí você vai mudar a sua vibração e você vai ser candidato a habitar o mundo de regeneração. Então, quando Jesus esteve por aqui, ele olhava as estrelas e ele viu o infinito. Meus amigos, vocês podem imaginar o que é isso? Às vezes a gente sai um pouquinho de São Paulo, não é? A gente vai viajar à noite e a gente vê algumas estrelas e a gente fica encantado. Imagina Jesus naquele deserto, olhando aquelas estrelas e reconhecendo ali as inúmeras casas do Pai que ele conhece. Então Jesus, para se comunicar conosco,
ele teve que fazer um trabalho de um grande educador, porque ele se apequenou e ele teve que falar a nossa língua. E qual língua Jesus usou? Se você tem um médico, um engenheiro e uma criança, se você falar na língua do médico, só o médico entende. Se você falar na língua do engenheiro, só o engenheiro entende. Mas se você falar na língua da criança, todos vão entender. Então Jesus usava a linguagem mais simples possível. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. A fé é semelhante a um grão de mostarda. Então Jesus tirava lições universais do cotidiano. Ele entrava numa casa singela, ele via uma lamparina e um velador, e ali ele já formulava uma lição universal. Não se deve pôr a candeia embaixo do alqueire, mas em cima, para que todos tenham luz. Então este foi um dos grandes trabalhos de Jesus, a educação do olhar. Porque muitas vezes nós enxergamos, mas nós não vemos. Quantas vezes nós estamos ali numa situação difícil e nós pedimos para que a situação seja modificada, quando, na verdade, a situação veio para nos modificar. E ela não vai embora, até que a gente não se modifique. Humberto de Campos, ele conta que certa feita Jesus estava caminhando com os apóstolos e eles passaram por uma rua onde tinha um cachorro que estava morto já há algum tempo. Imagine naquele sol do deserto, um cachorro morto há vários dias. Então os discípulos passavam e diziam assim: nossa, mas que cheiro horrível, nossa, que visão dantesca. Cada um deu uma exclamação. Jesus foi o último a passar e ele disse assim: mas que belos dentes tinha este animal. Ninguém viu o dente do cachorro. Assim somos nós. Às vezes nós não enxergamos aquilo que a situação quer nos trazer. Então Jesus, ele nos deu várias lições. E quando ele foi preso, Simão defende Jesus. Ele desembainha a espada e ele corta a orelha do soldado. E Jesus diz para Simão: Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, lei de causa e efeito. E ele ainda diz: se eu quisesse, Simão, eu pediria a meu Pai e ele me enviaria uma legião de anjos. Ou seja, eles só estão me prendendo, Simão, porque eu estou permitindo. E por que é que Jesus permitiu? Porque a lição da cruz era necessária. Ali tinha um ensinamento muito valioso para os nossos espíritos. Jesus iria nos ensinar que às vezes nas situações mais difíceis, em que nós achamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando. E não é mesmo assim? Se a gente olhar para trás na nossa vida, quantas lições, quantos acontecimentos, e hoje nós agradecemos ter passado por aquela dificuldade, porque nos trouxe até aqui. Então muitas vezes nós não conseguimos entender. Então, quem é que fez esse trabalho de nos ensinar a olhar as coisas? Jesus não mandou ninguém fazer. Jesus sempre fez tudo. Ele nunca mandou ninguém fazer nada. Por isso que Jesus exemplificou cada lição do Evangelho. E eu acabei me surpreendendo com um fato ocorrido com o bispo anglicano da África do Sul, chamado Desmond Tutu, inclusive ganhador de um dos prêmios Nobel da Paz. Ele foi visitar o Museu do Holocausto. E ali na entrada do museu tem um livro para que as pessoas possam assinar e deixar ali a sua mensagem. E Desmond Tutu escreveu assim: Deus ampare e dê forças aos judeus e às vítimas, para que elas possam perdoar as pessoas que fizeram isso. E estas palavras de Desmond Tutu se tornaram um escândalo. Um repórter do New York Times foi entrevistá-lo e perguntou assim: você está zombando do sofrimento das vítimas? E ele disse assim: meu filho, eu sou negro. Eu nasci na África do Sul, eu vivi o apartheid. Eu jamais zombaria do sofrimento de ninguém. E o repórter diz assim: mas esse seu Jesus aí, esse Jesus que você segue, ele ensina a perdoar as pessoas que fizeram isso? E ele responde: o meu Jesus, o Cristo que eu sigo, ele foi assassinado numa cruz. E do alto da cruz, ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Então o meu Jesus, o Cristo que eu sigo, ele não ensina perdão das salas com ar-condicionado. A lição do perdão, ele deu pregado numa cruz. Então este é o nosso modelo.
Este é o nosso guia. E Jesus experimentou todo o sofrimento humano, sarcasmo dos inimigos, abandono dos amigos, perseguição, agressão física, morte infamante, incompreensão de todos os que ele ajudou, ingratidão de todos, abandono dos amados, morte dolorosa. E quais foram as suas palavras? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, no auge da aparente derrota, a lição imorredora do perdão. Este é o nosso guia. Mas esta passagem ainda nos remete a uma outra grande lição. O Evangelho não é um livro. O Evangelho não é uma palestra. O Evangelho não é um escrito sagrado apenas. Ele tem tudo isso. Ele tem livro, ele tem palestra, ele é um escrito sagrado. Mas o Evangelho é uma vida. É a vida de alguém que veio até nós para vivenciar cada uma das dificuldades que nós poderíamos vivenciar e para nos ensinar como agir nessas dificuldades. E eu fico pensando, mas será possível a gente colocar a vida de uma pessoa num livro? Imagina a sua vida num livro, desde quando você nasceu até agora. Impossível, tudo que você sentiu, tudo que você provocou. Certa feita, um grande pedagogo brasileiro, escritor e teólogo, chamado Rubem Alves. Ele foi convidado a proferir uma palestra. E ele falava justamente disso, de como nós não conseguimos traduzir algumas emoções em palavras. E ele estava falando e um jovem se levantou e tentou ridicularizá-lo. Porque ele pegou uma maçã e ele estava dando um exemplo com esta maçã. E ele falava disso, que a vida não cabe num livro, que aquela maçã tinha um sabor diferente para ele. E o jovem disse assim, olha, maçã para mim é tudo igual. Essa maçã que você está usando, eu vou lá no mercado e eu compro uma. E Rubem Alves disse assim, não, a maçã que eu como, você nunca vai comer na sua vida. E eu vou te provar por quê. E o jovem se assustou. Então Rubem Alves disse assim, eu venho de uma família muito pobre. E quando chegava o Natal, meu pai reunia todas as suas economias. E depois de pagar as contas, de comprar comida, ele comprava uma maçã, porque era o que ele dava conta de comprar. E você sabe por que ele comprava uma maçã? Porque mamãe adorava maçã. E eu vou te dizer uma coisa, mamãe gostava tanto de maçã que nós passamos a gostar também. Então ele chegava com aquela maçã embrulhada num papel, e na manhã de Natal, ele abria aquela maçã, e ele entregava a maçã para a mamãe. Mamãe partia a maçã em pedaços iguais, dava um pedaço para ele, um pedaço para mim, um pedaço para os meus irmãos, e comia o pedacinho dela. E nós comíamos, a família inteira reunida numa manhã de Natal, aquela maçã. Então eu vou te dizer uma coisa, esta maçã que eu como, você nunca vai comer. Porque a minha mãe já se foi, o meu pai já se foi, e esta maçã, ela tem o sabor da minha mãe, ela tem o sabor do meu pai, ela tem o sabor da minha família, toda reunida ali naquela manhã, comendo esta maçã. Então a maçã que eu como, você nunca vai encontrar em supermercado nenhum. E o jovem, ele se emocionou. Então o que nós podemos dizer? Que o Evangelho, ele tem sabor. O Evangelho de Jesus não é um livro que você compra na esquina e lê. E nem está em primeiro lugar no New York Times. Este Evangelho, ele tem o sabor de Jesus ali na casinha de Simão Pedro, comendo com ele, comendo com a família. E de repente Simão vê um leproso chegar, já uma pessoa que estava morta dentro da vida, com a pele em chagas, e Jesus tocar aquele leproso, ele restituir a saúde àquele homem. Este evangelho aqui que nós estamos falando, ele tem o sabor de Jesus acordando cedo, indo pescar com os discípulos, para nos ensinar que nós devemos honrar a Deus nas nossas obrigações diárias. Este evangelho, ele tem o sabor do perdão na cruz. Cada fato daquele ali narrado tem um coração que presenciou, tem um coração que viu um espírito que estava lá. E como os espíritos não morrem, Maria de Nazaré está viva. Simão Pedro está vivo. Esse leproso aqui que nós estamos falando também está vivo.
estão todos vivos. Então este evangelho, ele tem sabor, ele tem alma, ele tem vibração. E há um ditado que diz assim: quem fala com Deus, fala melhor com as pessoas. O que é que isto quer dizer? Que quando nós temos o hábito da oração, quando nós trazemos o evangelho no lar do nosso coração, nós estamos mais preparados para as dificuldades do dia a dia, porque nós estamos em contato com o plano espiritual. Assim, quem traz o evangelho no lar do seu coração, já aprendeu a pensar como as ovelhas. Vocês sabem como as ovelhas pensam? Não? Então eu vou contar uma história, que na verdade é de Rubem Alves. Ela diz assim: a noite estava escura e o céu sem estrelas. De vez em quando, ouvia-se o uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda de Mestre Benjamim estavam com medo. Mestre Benjamim sentiu medo em seus olhos. Foi então que uma delas perguntou: Mestre Benjamim, há um jeito de não sentir medo? O medo é tão ruim. E Mestre Benjamim respondeu: ah, sim. E ficou quieto. Então veio a pergunta: mas que jeito é este? E Mestre Benjamim diz assim: ah, é muito fácil. É só pensar como as ovelhas pensam. E aquela voz infantil disse assim: mas como é que eu vou saber o que é que as ovelhas estão pensando? Então Mestre Benjamim começou a dizer: quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita e eles uivam. As ovelhas têm medo, mas aí, misturado aos uivos dos lobos, elas ouvem a música de uma flauta. É o pastor que cuida delas e nunca dorme. Ouvindo a música da flauta, elas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de água cristalina. Uma brisa fresca refresca minha alma. Durante o dia ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando eu tenho que passar pelo vale escuro da sombra e da morte, eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar as minhas feridas e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele eu não terei medo eternamente. Mestre Benjamim parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou assim: e os lobos? Eles vão embora? Os lobos morrem. Os lobos continuam a uivar, responde Mestre Benjamim, e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles, mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta, dormem sem medo, não porque não haja mais perigo, mas porque sabem que o pastor está vigiando. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. E coragem é isso: dormir sem medo a despeito do perigo. As crianças voltaram para as suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas. De vez em quando lá fora, ouvia-se o uivo de um lobo faminto, e desde então tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir. Meus amigos, viver tem seus perigos. Nós estamos cercados de lobo por todos os lados, exigindo a nossa vigilância. Há o lobo da traição, o lobo da ingratidão, o lobo da enfermidade, há o lobo do desemprego, o lobo da maledicência, o lobo da incompreensão. Mas há o bom pastor, que não dorme nunca para que nós possamos dormir e viver em paz. Ele vigia e a sua música acalma o nosso coração. Trazer o evangelho no lar do nosso coração, é ouvir aquela música de flauta, tocada pelo grande pastor das almas, a nos tranquilizar nos momentos de aflição. Aquela música que ecoa em nossos ouvidos dizendo: Sinete parvulus, venire ad me. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Assim, o Evangelho do Cristo
vivido nas suas mínimas coisas, nas coisas do dia a dia, nas nossas aflições, vai nos trazer este aprendizado, esta segurança, esta alegria interior. Diante das dificuldades, saber buscar o Evangelho é encontrar o apoio seguro e as forças necessárias para a gente passar pelas dificuldades, para a gente passar por esses lobos. Então, algumas pessoas ainda não conseguem encontrar no Evangelho este direcionamento que nós estamos falando. Então, para aqueles que ainda não estão convencidos de que o Evangelho nos traz um roteiro de redenção, nós lembramos. Para os momentos em que você sente que não tem mais forças para continuar lutando, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para os dias de glória é bom lembrar, todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Nos momentos em que você for tentado a expressar a sua opinião sobre alguém, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Em todos os seus atos para com os outros, fazei aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a ti. Quando a vaidade tentar tomar conta do seu coração, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Para a avaliação das coisas que acumulas, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o verme os consomem, e onde os ladrões não penetram e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nos dias de preocupação quanto ao futuro, olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimentam. Não valeis mais do que elas? Quando você se sentir ofendido e deixar a mágoa tomar conta do seu coração, perdoarás, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para escolher os métodos de convivência com o próximo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, para que você possa acreditar em você mesmo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim, faça brilhar a vossa luz diante dos homens. E se ainda assim você tiver qualquer dúvida a quem seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Meus irmãos, busquemos em nos entregar a Jesus. Busquemos implantar este Evangelho no nosso coração e deixemo-nos conduzir por ele, porque Jesus nos disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos levar toda esta paz aos nossos lares, envolvendo todos aqueles que lá estão. Muito obrigada. E nesse ambiente tão carinhosamente preparado pela espiritualidade, cheio de amor, de luz, vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, pelo tratamento que recebemos assim que entramos nessa casa bendita. Obrigado pelas palavras trazidas por nossa irmã. Obrigado, Pai, por sermos frutos do Teu amor, da Tua vontade. Obrigado pela oportunidade de vida com todas as suas experiências. Obrigado, Pai, pelos momentos de felicidade e também pelas dificuldades que tanto servem para o nosso crescimento. E mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com o nosso querido Mestre caminhando entre nós, com seu coração pulsando amor no centro desse salão, amor esse que envolve todo o ambiente, envolve cada um de nós, que cuida de cada um de nós. A nosso irmão maior, nosso amor, nosso agradecimento pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho do amor, que é o caminho da luz, que é o caminho que nos leva até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos em paz, que a luz do Mestre nos leve até nossos lares e por toda a semana.